Com TV, passa no seu smartphone. Buenas, gente guapa desta terra lendária, que tem o direito exclusivo de usar a expressão República Rio-Grandense no seu pavilhão tricolor, figurando ali como um decreto de honra à memória dos homens e mulheres de 35, que deram a sua vida para fazer valer os ideais de liberdade, igualdade e humanidade. Serve também como um alerta aos governantes que tomem tenência e respeito com esse chão tricolor. Uma prece rezada a três cores, no verde, no amarelo e no vermelho. Um buenas especial também aos patrícios de outras querências que nos acompanham o Brasil afora, todos os domingos, apreciando então os temas que falam da nossa cultura gaúcha. E hoje estamos agitados como cavalo fogoso no partidor. Oi, galera! Porque estamos de volta para mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E por falar em cavalo no partidor, vamos tratar exatamente desse tema interessante, que evoca um divertimento da gauchada campesina, que desapareceu com a modernidade, que são as carreiras de campo. Nos tempos antigos, as carreiras no campo eram um acontecimento assim, de grande repercussão na gentama. Nos pagos era só o que se falava. As estâncias, nas fazendas, nos galpões, nos ranchos e nos boliches de campanha era o assunto do momento. Os comentários era que viriam para as carreiras parelheiros vencedores de outras zonas da campanha. Isso mexia com o imaginário do povo rural e muitas histórias se agrandavam no conteúdo, falando de cavalos que voavam na cancha e de ginetes que só se enxergavam sobre os animais e depois desapareciam, sem que se visse os rostos ou se ouvisse alguma palavra pronunciada pelos tais. Forasteiros infestariam a região e até se falava que, além dos bons, gente mala daria o ar da graça. O certo é que as carreiras atraíam um mundaréu de gente. Detalhe, as carreiras normalmente eram feitas nas tardes de domingo. Mas um dia antes já se via grande movimento de gente a pé e de a cavalo. Fazendeiros traziam seus parelheiros e acampavam distante da cancha com os animais encapados para não serem vistos pelos outros competidores. E com fundamento, o olho gordo podia fazer o animal se desconjuntar e pôr por fim a carreira. Ali acampados assavam carne de gado, carne de ovelha, reuniam os amigos e parceiros e o mate e canha corria a boche. Eu era guri, mas lembro como se fosse de já hoje, quando conheci uma carreirada. Era um daqueles domingos que o abafor da madrugada já anunciava que o sol ia nascer queimando como ferro de marcação. E podia esperar uma ressolana medonha, ressoar mais que pano de cuscuz. Mas com precisão da palavra, era um dia diferente. Parecia até que as cigarras e os quero-queros pactuaram votos de silêncio e até o vento não se atrevia a soprar no varzedo para não abafar o bater das patas dos fletes ressongando, o barulho das rodas das carretas, das aranhas e charretes vindo daqui e dali. Isso para a carreira de domingo. Diga-se a pura verdade, um divertimento sem igual para a gentama no campo. Pois então lhes conto como conheci as carreiras. Lá em São Francisco de Paula, onde eu nasci, depois do almoço saímos do casarão da minha avó, eu e o meu tio mais novo, e nos dirigimos para um descampado no Pantano Grande, onde era a Raia das Carreiras. Este lugarzito era ilhado de invernadas, pertencentes aos fazendeiros da região, aqueles mais lotados das cheupas. De longe já se avistava o povo vindo de todos os lados, que até chegavam a percorrer léguas e léguas de distância para assistir os páreos.
Era gente grande, gente pequeninha, que enegreciam o varzedo. Muitos ficavam encordoados nas cercas que limitavam a cancha das competições. Senhoras, moças também vinham assistir. E enquanto ficavam à toa, como o passeio de cobra, traziam ornamento e beleza para aquela rústica festa, sem se importar com a polvadeira que levantava do capim. Pastel de carreira, feitos com sobra de carne de churrasco, uma iguaria. Linguiça frita, pão de milho, queijo, rapadura, pé de moleque, sequilho, roscas de polvilho, aquelas conhecidas como corujas, amendoim torrado na casca, abacaxi cortado, bebidas gasosas, canha, goros de fumo georgina e outras iguarias tinha à vontade. Um caminhão Chevrolet Brasil 1960 trazia uma grande lona, cavaletes e tábuas para montar as mesas, além de bebidas e gelo em caixas de isopor. Alguns guris com idade entre 10 e 12 anos arrecadavam os cobres circulando entre os assistentes, anunciando pastéis fresquinhos em cestas de vime, cobertas com panos alvos e engomados, que denunciavam o asseio e o esmero de quem preparou. Nas carreiradas era o lugar propício para se arrumar um camote, ou seja, um namoro, e também para fazer uma ponchada de amigos. Às vezes, 1 ou 2 soldados brigadianos eram convidados para fazer o policiamento do evento, sendo então agradados com pastéis e gasosa, ou então eram convidados para tirar uma lasca de carne que assava sob o carvão de lenha. Normalmente vinham montados a cavalo, esses brigadianos usavam chapéus de abas largas com copa de escoteiro. Ao lado dos animais traziam uma espada embainhada que tinha na concha do punho as armas da República. Normalmente o povo que vinha assistir chegava ao amanhecer para ter mais tempo para passar o dia à toa. Com as carretas toldadas que chegavam, eles tiravam a pelegama e se instalavam próximos de uma sombra num arvoredo próximo, que tinha bastante, assando carne e chamarrando. Também era um local propício para um carteado. Aliás, era muito comum jogadores profissionais se instalarem à sombra dos capões de mato para tirar as pelegas dos menos práticos, até começarem as carreiras. As apostas nos cavalos envolviam moeda corrente, porém, naqueles tempos, o dinheiro era escasso e o jeito então era colocar em jogo desde touros reprodutores, novilhas, carretas completas, cavalos, bens diversos, até glebas e terras. Alá, puxa, céu! É sabido que uma catadupa de gente já saiu pobre das carreiras, enquanto que outros já se iam a campo afora, mostrando as canjicas, faceiros por terem recheado a goiaca ou por estarem levando a carreta lotada de trens, bugigangas, ganhos nas apostas. Ou então, conduzindo cabeças de gado ou cavalos, também recebidos em pagamento dos perdedores. A carreira era feita em 2 trilhos de 50 a 75 centímetros, mais ou menos, abertos no campo. E a lei das carreiras penalizava o parelheiro que passasse para o trilho do outro. Eram então tiros de 400 metros e a cancha seguia o sentido do correr das águas. A partida e a chegada eram marcadas por balizas, tendo um juiz de largada e um juiz de chegada. O juiz dava a largada baixando um lenço branco, então um lenço encarnado, amarrado no cabo de um relho, seguido de um comando: vá! Cuja voz se perdia na batida dos cascos e na polvadeira levantada pelos fletes, corredores. E quem assistia já gritava: e se vieram? Oi, galê! O gaúcho tem muitas crenças e superstições que já tratamos em outro Prosa de Galpão. E nas carreiras não podia faltar. Havia muitas crenças em relação ao comportamento dos parelheiros que eram levados a sério e que definiam o resultado da carreira. Pois lhes conto, se o parelheiro, que é o animal que vai correr
olhar para a direção da chegada antes do outro animal, parando as orelhas, pode estar certo que será o vencedor. O cavalo que refuga e não encara a cancha da corrida, perde a carreira. Aquele que relinchar primeiro no partidor, também ganha a carreira. Se o animal estercar ou mijar na cancha, depois de enfrenado, esse vai perder a carreira. Disse também que se o animal dormir sobre o lado esquerdo, pode estar certo que vai perder a carreira. É bom se prevenir. Essas crenças sempre têm um pouquinho de verdade. Bueno, além da diversão, o povo queria apreciar a pintura dos animais, onde desfilavam verdadeiros cavalos de baralho, animais com cabeça de cisne, com inúmeras pelagens, com patas moras e brancas, animais calçados, estreleiros, frente aberta, picassos e até malacaras. Aliás, ali não era lugar para se trazer animais alcaides, nem pilungos ou nulancos. Quem conhece os animais prestava atenção na morfologia do bicho. Cavalos parelheiros com cabeça de cervo era temeroso, pois esse tipo de animal é rebelde e pode não obedecer o ginete. Aqueles também com peito de leão é cavalo de força e não é cavalo para corrida. Não se devia apostar nesses animais. Os melhores são os cavalos de pescoço comprido, esguio e ereto. Os competidores chegavam sempre a preceito, com chapéus de aba larga, com barbicacho, uns tapeados na testa, outros às costas. E os fazendeiros, donos dos parelheiros, usavam lenços maragatos, chimangos ou então pica-paus, bombachas de bom pano, botas bem ilustras, esporas simples e ornadas, algumas cantadeiras. E o parelheiro trazia um cabresto e de costado vinha um guri montado no seu pingo, que faria às vezes de ginete. E o guri de bombachas arremangadas e descalço. Esses piás tinham o compromisso de ganhar a aposta para os seus patrões. Mas, voltando ao introito, quero assuntar sobre esse domingo em especial, quando conheci as carreiradas, que até dá um bom causo, mas este é daqueles verdadeiros, sem inventação ou emenda. Naquele domingo, eu tive a oportunidade de ver correr o afamado Lenço Negro. Oi, galê! Pois é. Tá, mas quem era esse tal de Lenço Negro? Era o ginete mais esperado naquela carreirada. E a hora foi se desenrolando e as pencas foram acontecendo e nada do Lenço Negro. Ele ainda não havia mostrado a silhueta, ficando a gentama bombeando para o lado do litoral, esperando que ele surgisse pelos lados da caída da serra. Mas o vivente enganou a todos e apareceu na direção que o sol descamba, sendo anunciado efusivamente por um piazito corcoviante que gritava: "O Lenço Negro está chegando! O Lenço Negro está chegando!" E foi aquele Tedel com a chegada do homem, com direito a uma salva de tiros pelos fazendeiros que puxaram os seus marcas-touro e apontaram para cima. A piazada se botou então numa correria louca em sua direção, pulando e sapateando ao seu redor, parecendo galope de corvo. O tal chegou como um deus no trono, bem paquete, com pala de seda dobrado sobre o ombro, estribando um belo rosílio. A cabresto ele trazia um gateado cabos negros que era o parelheiro. Junto ao povo apenas tocou a aba do chapéu com o dedo que amanuncia o gatilho, em sinal de cumprimento geral. Apiou e amarrou os animais no varejão próximo do partidor. Corri para ver a estampa do vivente. Ele tinha um lenço negro no pescoço, por isso lenço negro. Uma barba espessa, uma cara feia de enforcado, e mal se via os seus olhos que se escondiam na aba do chapéu, que pareciam estar enfarados da viagem. O responsável pelas apostas, que a gente chama de coimeiro, era um índio avantajado, tal qual um surrão de graxa, que rolava um palheiro de velório de um lado ao outro na boca. O Lenço Negro se aproximou do coimeiro e pinchou umas pelegas cor de abóbora sobre um poncho de lã
espojado sobre a macega, anunciando que seria o último a correr. Pelo visto, aquilo soava como uma ordem, pois o índio graúdo limitou-se a mexer a cabeça em sinal de consentimento. E as carreiras foram se despachando, tendo numa e outra pequenos desaguisados, onde um dizia ter passado na frente e o outro dizia que tinha chegado primeiro. Mas quando se iam naquele resmelengue lá para o lado do juiz, que caminhava solene como o passo de carancho, o homem fitava-os com um olhar de santo de igreja, puxava o casaco para o lado, deixando mostrar o cabo de madrepérola do Nagão 44. E então, tudo terminava como se nada tivesse acontecido. Caso contrário, a coisa ia ficar feia com uma necessidade. Naquelas alturas, os brigadianos já haviam se retirado do local. Então, encerrados os páreos iniciais, com a cavalhada espumando na tábua do pescoço, diante de um sol inclemente, chegara então o momento mais esperado das carreiras. Do lado esquerdo da cancha, um piazote descalço e de bombachas de riscado, recolhidas até o joelho, montava um tordilho salino, cujo patrão mostrava sua riqueza chapeada no teclado do sorriso. E já contando com a carreira ganha. Marchando atravessado e escarceando de forma exibida, vinha o gateado carregando o lenço negro para tomar posição no seu lado da cancha. Aquele animal se mostrava ser um daqueles bons de brigar com faca. O lenço negro não precisava de ginete. Ele mesmo era o corredor e dispensava igualar os pesos com outro concorrente. Lá, puxa, seu! Cancha pronta, parelheiros no partidor, os ginetes ajeitaram o barbicacho dos chapéus no queixo, o juiz baixou o lenço branco e se foram. Estalos de mango no alcatre dos beiçudos fizeram levantar levas de grama e a polvadeira levantou num bate-cascos de dar medo. Parecia até uma carga de combate, fazendo a várzea se tornar pequena para aqueles centauros. E o povo, próximo das balizas de chegada, já gritavam: "E se vieram, e se vieram!" Como esperado, né? O gateado parecia ter 7 forgo e ganhou do tordilho por uma paleta. O lenço negro cruzou a baliza abanando pala de seda e o guri dele mangaço no tordilho, o que já não adiantava mais. A piazada já se amontou ao redor do vencedor como trança de 8, numa gritaria alegre que eu só fui entender depois. O lenço negro tinha o costume de separar uma pelega do prêmio para comprar caramelos, daqueles rajadinhos, para dar para os guris. Do restante do dinheiro, ele separava uma parte para as despesas até a próxima carreira, e o restante ele chamava o pároco ou alguém de confiança do lugar e entregava para a igreja fazer o seu melhor proveito. Terminada a carreira, o vivente já buscava o corredor e se emulitava atrás das coxilhas num trotezito chasqueiro. Nunca mais se via o lenço negro. Interessante é que eu não ouvi o homem falar. Meu tio concordou comigo, dizendo que o tal era de escassas palavras e profundos silêncios. Encerradas as provas, o povo ainda ficava por ali, proseando, comendo e bebendo para matar a sede. E sempre havia provocação de um e de outro, gente pataqueira, que se lançavam nos trilhos da cancha, competindo a troco de rapadura, ou então a troco de canha, ou só por diversão. Mas tudo se conduzia dentro da ordem, dentro do respeito. Se ficasse por ali, se ouvia as comadres nos cochichos, apontando para um, para outro gaúcho, dizendo que o fulano ali tinha empenhado todo o milho da lavoura antes da colheita no jogo, e que o ciclano acolá tinha empenhado a única junta de bois lavradores que ele tinha, lá no rancho, para modo de pagar as partidas que tinha perdido apostando em cavalos lentos. Que barbaridade! De volta ao casarão da minha avó, eu queria saber mais sobre o lenço negro. Afinal de contas, fiquei curioso. Então perguntei ao meu tio: "Mas me conte, tio, o senhor deve conhecer a história do lenço negro, não é?" E agrandado como bolacha na água, meu tio foi falando: "Guri,
Mas é claro que eu sei. E vou te contar, mas é segredo. Se ele souber que espalhamos a sua história, ele vai ficar tiririca de bravo e a coisa pode castigar pior do que peleia de caudilho. Concordei com o aceno, prometendo nada a falar sobre o lenço negro. Pois te conto, guri, o lenço negro já foi padre. Oi, galera, acabei dizendo. A boca miúda dizem que ele cresceu no campo e sempre gostou de carreiras, chegando até a ganhar apostas correndo para fazendeiros da região. De família muito religiosa, e para agradar a um desejo da sua mãezinha, o Taura, então resolveu, já meio taludo, ir para um seminário e se tornar padre. Mesmo depois de ordenado, ele nunca deixou de frequentar as canchas, além de fazer suas apostas e, umas poucas vezes, até competir por simples divertimento. Natural, pois é sabido que a espora sempre procura o garrão. Porém, o bispo lhe repreendeu e até lhe trocou de paróquia, lhe mandando lá para perto da cidade. Mas isso não é nada, o pior ainda estava por vir. O lugarejo onde ele estava fazendo o seu trabalho religioso, apareceu uma prenda pelos largos morena que lhe conquistou o coração. E fiel ao seu juramento, ele se mantinha firme aos olhares, aos sorrisos e até às propostas daquela caficha. Mas houve um dia que a oração mermou e o capeta meteu a sua colher, ou melhor, o seu garfo tridente, e a prenda que lhe roubava os sonhos lhe fez uma proposta de saírem pelo mundo juntos, prometendo-lhe amor eterno. E ele aceitou, abandonando então a casa de São Pedro. E a paixão era tão grande que ele deve ter entupido as narinas, senão teria sentido o cheiro do enxofre do capeta, comemorando a sua arte. Só sei que eu disse um bah pro meu tio e já pedi que ele continuasse a história. Bueno, guri, tudo que o pé de peia arquiteta, o resultado é só anarquia, pois não chegaram a ficar 60 dias acolherados, que a pinguancha se engraçou por um outro graxaim lá, esse foi a lacria. Desde então, ele usa um lenço daquela cor, um lenço negro, tal qual o pensamento daquela China despeitada. Está de luto, sem tempo para terminar, por ter sido enganado pela prenda maleva e ter abandonado a igreja. E a barba é para esconder o seu rosto das mulheres, pois não quer mais viver nenhuma paixão até que o seu coração ferido pare de purgar. Ala, puxa! No entanto, ele vive de tapera em galpão, buscando carreiras para passar os seus dias, distribuindo as pelegas dos prêmios às igrejas por onde passa, buscando, então, compensar o seu erro, fruto das tentações mundanas. Pelo que se sabe, o lenço negro já correu o mundo. O tal é mais viajado que Cusco de cigano. Mas tio, perguntei de vereda, por que ele distribui caramelos para a gurizada? Guri, é o jeito de manter os piás por perto das carreiras, para pegarem gosto por esses costumes dos gaúchos, como aconteceu com ele quando era piazito. Logo, logo, essas raias vão estar tomadas pela macega e essa diversão do povo do campo vai desaparecer. E os anos se passaram e essa recordação ela está presente nos meus dias, cuja saudade me faz sentir o cheiro do pasto, o aroma das iguarias, o barulho do bater de casco dos fletes, a algazarra da piazada e os gritos da gentama torcendo pela vitória dos seus preferidos na cancha. Que tempo bueno que não volta mais. E o pior, as raias das carreiras sumiram dos campos. Pois é, gauchada, era assim as carreiras nos campos que alegravam o povo, movimentavam a economia da região, com a venda de bebidas, venda de comida, sem falar das premiações que atiçavam os viventes a fazer apostas, que às vezes carregavam tudo o que estavam levando na guaiaca, sem falar dos teres que ficavam empenhados para serem entregues então aos ganhadores dos páreos. Mesmo com alguns desapontamentos e privações, os gaúchos não vinham a hora de outro acontecimento desses,
se avizinhar para que pudessem então se divertirem. Bueno, gauchada, por hora estamos encerrando então o nosso Prosa de Galpão de hoje. Quando vimos as carreiras nos campos, lá nos antigamente, um acontecimento que faz parte da cultura rural do gaúcho, reunindo os moradores da região do campo e também do povoeiro, para ver os parelheiros correndo nas raias em tiros de 400 metros. Uma excelente diversão, regada a pastel de carreira e bebidas gasosas. Felizmente, essas canchas de carreiras não existem mais, ficando apenas na memória de privilegiados como eu, que ainda conseguiu vivenciar esse momento alegre, momento de convívio dos gaúchos do campo. No próximo domingo, te espero nesse canal da Bitcom TV para mais um interessante tema no nosso Prosa de Galpão. Graças e até mais. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.